Estou aqui com o Dr. José Gabriel Bloise de Meira e vamos falar sobre um assunto... É polêmico, doutor? Não, né? É bem polêmico. É um pouco. Sim, É sobre o livro Por que Parar de Comer Carne, da autoria do Dr. Gabriel. E ele vai falar um pouquinho mais sobre esse livro e por que parar de comer carne, doutor? Então, realmente são vários os motivos, tanto que até coube num livro, né? Sim. Como eu também fiz teologia, então abordo a parte bíblica, né? Onde a gente faz uma comparação na época de Noé, que foi a época que Deus permitiu o consumo de carne, com os dias de hoje, né? Esse é um dos aspectos, né? Que na Bíblia, no livro de Gênesis, quando o homem foi criado, na época não se comia carne, não existia morte no Jardim do Éden, né? A alimentação era mais à base de frutas, verduras, né? Cereais, legumes, raízes, grãos, né? E depois do dilúvio, quando houve o dilúvio, logo depois que abaixaram as águas, Deus permitiu que se comessem animais, né? Mas ali tem algumas observações na Bíblia que a gente fala no livro. Por exemplo, ele disse que nós devemos dar conta daquele sangue, quer dizer, nós temos uma responsabilidade por aqueles animais que foram mortos. Que na época a terra foi toda devastada pelo dilúvio, né? E aí você não tinha, né, o solo, a alimentação própria, né? Aquele contexto. E hoje nós temos o contexto atual. Como que está o mundo hoje com essa banalização da vida, né? Qual a situação da indústria da carne de um modo geral, né? Por exemplo, você sabe quantas girafas nós temos no mundo? Não faço ideia. 40 mil girafas no mundo inteiro. Só? Né? Só 40 mil. A população de Itapetininga é 180, 200 mil, né? Então, tem menos girafas do que habitantes em Itapetininga. E sabe quantas cabeças de boi, cabeça de gado tem no Brasil? Mais de 200 milhões. Só no Brasil tem mais cabeça de gado do que de gente, porque o Brasil exporta gado, né? Então, por aí você imagina todo o desequilíbrio que o ser humano vem causando na natureza, né? Aí envolve também a questão do meio ambiente, né? O desmatamento da Amazônia. A principal causa do desmatamento da Amazônia é a pecuária, tanto diretamente para a produção de pasto para o gado, como indiretamente para a produção de soja, que 2/3 da soja produzida vai para alimentar o gado. Então, se as pessoas comessem menos carne, essa soja que vai para alimentar o gado poderia, inclusive, saciar a fome no mundo, acabar com a fome no planeta. Por enquanto, né? Que vai chegar uma hora que, se a população não parar de crescer, não vai caber todo mundo no planeta, vai ter gente caindo para o espaço, de tanta gente. Vamos morar na Lua. Mas a gente faz algumas comparações. Por exemplo, 200 anos atrás, o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia na época, né? O Brasil nem era independente, 200 anos atrás o Rio de Janeiro tinha 60 mil habitantes. Hoje tem mais de 6 milhões. São Paulo tem 13 milhões de habitantes, quer dizer... Veja quanto que em 200 anos a população cresceu. E daqui a mais 200 anos? A gente não vai ver. Mas aí não tem como se negar mais o aquecimento global, isso é fato, né? O que se discute é quanto tempo ainda vai ser possível reverter essa situação. Alguns dizem que 30 anos, outros dizem que 50 anos, mas da forma como está havendo o desmatamento da Amazônia e do planeta, associado ao crescimento da população e tantos outros fatores, como combustíveis fósseis e tudo mais, vai ficar numa situação irreversível, né? Eu fui para Roraima, lá em Boa Vista, e eu me surpreendi, porque lá você não tem água quente no chuveiro, porque lá não faz frio, né? Mas é impressionante, você não consegue ficar dentro de casa se não tiver um ar-condicionado, de tão quente que é aquela região. Às vezes a pessoa vai daqui para passear numa praia lá do Nordeste, mas se você for no interior do Nordeste, naquela região equatorial, o calor está aumentando cada dia mais, até que daqui a algumas décadas vai ser inviável você habitar naquela região. Quem não tiver condição financeira, né, as pessoas mais pobres, vão ter que se mudar de lá, vão ter que vir para o sul, para outros lugares. Só mesmo quem tem condição de ter um ar-condicionado que vai
conseguir sobreviver. E não vai longe, porque se você for analisar, 30 anos atrás, a gente que tem mais de 30 anos, né? Sim. 30 anos atrás, o inverno durava 3 meses, né? É, realmente. Festa junina era com quentão, vinho quente, Sim. né? Esse ano, mês de junho, festa junina foi com cerveja, né? Porque É, o inverno hoje muito dura um quente. mês. Tem umas blusas bem quentes que eu comprei alguns anos atrás, que já faz vários anos que eu não uso, porque não se faz mais tanto frio aqui, né? É que como não é uma coisa que muda de um dia para o outro, as pessoas não param, não percebem. Mas se a gente for observar, né, aos poucos, né, a tendência, ano após ano, o mundo está se aquecendo, até que vai chegar numa situação caótica e irreversível, né? Alguns preveem que vai ter guerras por alimentos e uma série de problemas, né? E o livro também, além de falar sobre o meio ambiente, sobre a parte bíblica, né, o estudo bíblico, sobre os animais em si, a questão da criação deles, né, como que funciona, também fala sobre a questão da saúde, né? A gente comenta que o nosso organismo ele não é originariamente criado, né, para comer carne. Se fosse assim, você veria um rato, a sua boca ia salivar, você ia pegar o rato e ia comer com pelo, com rabo, com tudo, né? Então não é natural do organismo nosso comer carne. Se fosse assim, né, a gente teria essa reação. Mas para comer a carne a gente tem que temperar, tem que assar, né, cozinhar, né? Porque já não é algo natural como você comer uma fruta, por exemplo, né? Doutor, eu não entendo nada disso aqui, mas e as proteínas que contém na carne eu encontro onde? Para quem não come carne. Esse é um mito, né? Esse é um mito de que você precisa comer carne para ter proteína. Sim. Assim como existe o mito de que você tem que tomar o leite de vaca para ter cálcio, por exemplo. Entendi. Né? Não, o leite de vaca ele tem cálcio em excesso, ele é para o bezerro, não é para o ser humano, né? Existem outras fontes de cálcio. E no caso da proteína, existem muitas fontes de proteína. O próprio feijão, né, grão de bico, quinoa, brócolis, couve-flor, essas verduras escuras, a própria couve, né, agrião, rúcula, enfim, tem muitas fontes de proteína em cereais, né, as próprias frutas, verduras. Então, realmente, a carne não é necessária para o nosso organismo. E tanto que se fosse assim, o hospital aí estava cheio de vegetariano internado aí, né? Por falta de proteína, né? Certo. Mas a gente também discorre aí sobre as doenças que estão relacionadas com o consumo de carne. Por exemplo, a pessoa que ingere carne diariamente tem 35% mais chance de ter um câncer de intestino do que as pessoas que não comem carne, né? Então, você tem hoje doenças relacionadas cardiovasculares, né? Varizes, infarto do miocárdio, né? Hipertensão arterial, a própria diabetes, né? Doença de Alzheimer, muitas doenças relacionadas ao consumo de carne. Porque hoje também, você há de concordar comigo que a carne que se consome hoje é diferente de 30 anos atrás. Com certeza. Então, não adianta você pegar uma pesquisa de 30 anos atrás, hoje elas têm que ser refeitas. Por exemplo, uma galinha caipira no sítio, né? Como era antes, né? Hoje uma galinha caipira, se você mata, come normalmente no mesmo dia, né? Mas e esses hambúrgueres, essas carnes processadas? Quanto tempo se passou desde que o animal morreu, frango, por exemplo, até você estar comendo hoje? Então aquilo já vem com antibióticos, já vem com conservantes, hormônios. O doutor está fazendo perder a vontade de comer hambúrguer. Mas é verdade. Não, tá certo, é isso mesmo. Pensando assim como o senhor está falando, é verdade. Eu também, faz 2 anos que eu parei de comer carne, né? Porque a minha história assim, é a seguinte, eu tinha artrite reumatoide, né? Estava deformando os meus dedos, tinha dor, estava tomando já 3 remédios, mesmo assim tinha dor para digitar no computador. E eu fui em médicos aqui, fui em médicos fora, teve alguns médicos de Sorocaba que falaram para mim, olha, a artrite não tem cura, a artrite é de família, e sua família tem, você tem, não tem o que fazer, vai piorar. Nossa. Né? E eu pesquisando, né, quando eu fiz a experiência de parar de comer carne, eu tive uma melhora impressionante, eu me surpreendi. Sim.
Hoje eu não tomo nenhum remédio para artrite, não tenho mais dor, né? As deformidades que tinha ficaram, mas eu tinha dor no ombro, dor no joelho, nas mãos. E tudo isso por causa de comer carne? É, a chamada fibromialgia. Cada pessoa é de um jeito. Né? Sim, então você tem, por reação. exemplo, caráter hereditário, né? Mas a alimentação é um dos fatores. É mais ou menos como você colocar um combustível adulterado no carro. Vai chegar uma hora que vai Ele começar vai a dar entupir as problema. velas lá, né? O mecânico sabe dizer melhor do que eu, mas então, no meu caso, eu tive uma melhora grande. Eu pesquisei cada vez mais, né? Então, se a gente for parar para analisar, realmente, esses hambúrgueres que se comem nesses lanches, né? São já que ele é uma carne em putrefação, né? Aquilo já foi congelado, descongelado, Coloca um congelado. conservante nele, né? E depois que eu parei de comer carne, até o meu paladar melhorou. E eu experimentei assim, conheci muitas outras opções que antes eu nunca tinha experimentado. Até tem um local aqui na cidade que faz lanches vegetarianos. Pode falar, e veganos, se você quiser falar, pode falar, sem problema. Vamos lá a Casa experimentar. Veg, né, do Casa nosso Veg. irmão, o Afonso, né, Maurício. E lá você encontra hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de quinoa, de berinjela, hambúrguer de lentilha, de shimeji. Então, assim, eu penso assim, você experimenta um de cada vez, daqueles vários, eu acredito que você vai gostar, né? Já experimentei hambúrguer de cenoura, de brócolis, enfim, tem muitas opções. E aí você pode, o próprio hambúrguer de soja, né? Ele é um pouco mais crocante, assim, né? Então, e eu creio que a tendência da indústria no futuro é que vão surgindo alimentos que não sejam de origem animal para substituir isso, né? Porque são mais saudáveis e muitos deles são tão gostosos ou até mais, né? Da mesma forma, depende daí também do paladar e do gosto de cada um, né? Mas aí a gente tem também muitas coisas que a indústria da carne não quer que vocês saibam, né? Por exemplo, o bacon, ele é tão cancerígeno quanto um cigarro. Só que a indústria da carne não quer que as pessoas saibam disso. E é tão bom bacon, doutor? Nossa. Então, é um prazer, assim como as pessoas que fumam, elas sentem prazer em fumar. Mas é uma coisa que não faz bem para a saúde. Não, né? Né? Ela faz mal para a saúde, né? Aumenta o nível de colesterol, triglicéridos, né? Aquela gordura, né? O colesterol é um tipo de gordura produzida pelos animais. O bacon ele né? tem muita gordura, né? Tem, tudo que tem origem animal tem colesterol. Então a carne de todos os tipos, o leite de vaca, né? Gema de ovo, tudo isso contém colesterol. Então se uma pessoa for vegetariana, ela vai ser mais difícil dela ter problema de colesterol. Aí entra o caráter genético, né? Às vezes a pessoa tem na família, mas a chance dela poder viver sem tomar um remédio para o colesterol é bem maior se ela tiver uma dieta vegetariana. Porque é um problema, você começa a tomar remédio para o colesterol, aí depois de um tempo começa a afetar o fígado. Aí você começa a tomar remédio para o fígado, aí afeta o estômago. Aí você começa a tomar um remédio para o estômago, né? Então se você puder controlar na alimentação, se você puder pôr um combustível adequado no seu automóvel, o motor vai durar mais, né? Aí você vai ter menos problema, menos risco de repente ter uma parada cardíaca aí. Doutor, e se eu quiser adquirir um livro desse, onde que eu encontro? Onde eu encontro? Ele tem no formato impresso e tem em e-book, né? Sim. Tem na Amazon, nesses marketplaces tipo Submarino, lojas americanas, né? Shoptime. Tem aqui no consultório também, para quem quiser. E onde fica o consultório do doutor? Para quem não sabe, né? Vai que, né? Onde fica? Rua Silva Jardim 43, próxima do DR. Está na segunda edição já, né? Segunda edição. A primeira edição a gente fez só em e-book. Sim. Aí muitas pessoas pediram a versão impressa, daí a gente fez uma segunda edição mais completa, mais atualizada, né? Até porque toda essa polêmica do desmatamento da Amazônia que está tendo hoje, né? Algo bem atual né? Então do ano passado para cá a gente já atualizou várias coisas e agora tem também a versão impressa, né? E o e-book tem também na Livraria Cultura, né? Até quem mora em Portugal tem na UC, na Bertrand lá de Portugal, você pode baixar o e-book,
A vantagem do e-book é que você já baixa na hora e já lê na hora, né? Sim. O livro impresso você às vezes tem que encomendar, esperar chegar, né? Às vezes rouba o caminhão do correio no caminho, né? E aí você... Mas tem gente, a maioria ainda prefere, né? As pessoas gostam de ler um livro impresso, então tem agora também na forma impressa. Só uma questão de informação, esse aqui é meu, tá? Não é ganhei do doutor aqui, muito obrigado, vou ler. Tudo isso que o doutor falou e um pouco mais está aqui nesse livro. Sim. Então, se você quiser saber um pouco mais, é só ler aqui o Porquê Parar de Comer Carne, né? Esse livro do doutor José Gabriel Bloise de Meira, né? A segunda edição aí. Mais alguma informação, doutor? Ou é isso mesmo? Eu gostaria de cumprimentar você pelo seu trabalho, tá? Obrigado. Parabéns, viu? A simpatia e a forma como você já vê que já tem dom para isso mesmo, né? Oh, muito obrigado. Vindo do senhor é uma honra aí. Eu sou muito falante, tá falando com o doutor, eu falo muito, tenho que mandar ficar quieto aqui. Mas muito obrigado, doutor, viu? Legal. Foi um prazer, foi meu estar aqui no consultório do doutor aqui pra gente bater um papo. Já combinei com ele, a gente vai vir aí com uma parte nova do grupo também, falando sobre saúde, e o doutor se prontificou também para a gente falar da saúde dos olhos. A gente vai marcar uma data aí mais para frente para a gente poder também dar essas informações para o nosso grupo Estamos de Olho Itapetininga. Estamos de olho, estamos aqui no hospital, né? Tá tudo certinho, né? É isso aí. Valeu, tá de aqui parabéns. com o doutor, muito obrigado, viu? Deus abençoe o senhor ricamente. Amém, e como digo sempre, com o doutor Gabriel aqui, e por que parar de comer a carne aqui, o livro do doutor, estamos de olho. Até mais.